Na virada do século XIX para o século XX, a ciência humana, no campo específico da biologia, fez uma descoberta extraordinária, que teria consequências fantásticas e que até hoje os cientistas se debruçam sobre esse conceito novo que surgiu, mais aproximadamente lá no ano de 1900, e que traz uma visão completamente nova do que seja a vida e do que seja, na verdade, o existir. Isso porque, naquela época, naquele ano, os cientistas haviam descoberto que nas células humanas ou não humanas, dentro do núcleo dessas células, havia dentro desse núcleo uma porção dele formada por um conjunto de filamentos, aonde nesses filamentos estariam escritos os códigos de entendimento do que fosse as características físicas das pessoas. Foi exatamente nessa época que a ciência conseguiu descobrir a existência dos chamados cromossomos, que estão presentes no núcleo das células que possuem núcleo, porque as células que não possuem núcleo não podem ter cromossomos. Mas as células com núcleo, elas trazem essas estruturas colocadas dentro delas. E cada espécie, cada ser em particular, em termos de espécie, possui números de cromossomos diferentes, a depender do tipo de vida que se expressa. Na espécie humana, particularmente, o número de cromossomos que existe no núcleo das nossas células é 46. São 46 cromossomos. E esses 46 cromossomos, eles têm uma característica interessante que os cientistas logo observaram, né? Eles são diferentes. Tem uns que são grandes, tem uns que são pequenos, tem uns que são de tamanho médio. E como eles não vêm numerados, os cientistas decidiram numerá-los pelo tamanho. Pegaram o primeiro, esse aqui vai ser o 1. Esse um pouquinho menor vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3, e assim foi até o último dos cromossomos. E, curiosamente, eles são de par. Eles têm um par de cromossomos 1, há um par de cromossomos 2, um par de cromossomos 3, um par de 4, de 5, de 6, até o final. Então eles são todos parelhos, esses cromossomos. À exceção do último par. Nós temos, portanto, 22 pares de cromossomos que são em tudo assemelhados. Não são idênticos, mas são assemelhados. São cromossomos que têm as mesmas características. No final, há um cromossomo que é diferente. O último par de cromossomo, ele pode ser 2 cromossomos grandes, ou um cromossomo grande e um pequenininho. Pode ser 2 grandes ou um grande e um pequeno. Eles são 2 cromossomos de cada tipo, porque é assim que Deus estabeleceu que a vida se formasse. Um desses aí veio do pai, e o outro veio da mãe, por isso que são 2. Então, quando nós fomos formados pela fusão de um espermatozoide com um óvulo, o espermatozoide possuía um cromossomo 1, um cromossomo 2, um cromossomo 3, um 4, um 5, etc. até o final, e um desses cromossomos diferenciados que fazem parte do último par. Nossa mãe também, quando cedeu o óvulo, tinha um cromossomo de cada tipo e mais um cromossomo final do último par de cromossomos. É exatamente nessas estruturas que estão as características físicas que nós apresentamos no nosso corpo físico. Esse DNA é como se fosse o projeto nosso. Em algum lugar desses, aí está dito que a gente tem 2 olhos, tem 5 dedos na mão, que a gente tem 2 pernas, que tem 2 orelhas. É por aí. O projeto de formação do nosso corpo físico, ele está desenhado dentro dessa estrutura feita de ácido, que é o chamado DNA. As estruturas do DNA, elas não falam simplesmente dessas coisas grosseiras, como os olhos, a mão, mas detalhes pequenos, a cor dos olhos, a cor da pele, características de predisposição para determinada doença. A pessoa nasceu
com um problema de a válvula do coração não fecha. Onde está isso? Algum desses cromossomos aqui tem uma informação que dita que o coração tenha que ter essa característica. E os cientistas hoje trabalham tentando identificar o que fala cada cromossomo desse. Muita coisa já foi mapeada, muita coisa já se sabe. Olha, aqui no cromossomo 15, nessa primeira parte aqui dele, isso aqui se refere a um órgão tal. Olha, esse pedacinho aqui, a pessoa que tem tendência para ter mal de Alzheimer, bem aqui é o problema. Isso aqui para você ter, sei lá, uma formação, uma fibrose, alguma coisa, está nesse código genético aí. E aí no estudo desse genoma, foi se percebendo que esse código ele está presente em todas as características humanas. E aqui se refere esse último par de cromossomos, são diferentes dos outros dois. É que esse último par de cromossomos, assim chamados, são os cromossomos chamados de cromossomos sexuais. Exatamente neles que está definido a que sexo nós pertenceremos fisicamente. Qual será a característica sexual que nós iremos apresentar na sociedade que nós teremos? Isso é definido a partir desse último par. De que maneira? Da seguinte forma: a mãe, ao ceder o óvulo, ela cede sempre o mesmo tipo de cromossomo. O óvulo tem os seus 22 cromossomos e vem mais um cromossomo sexual, que é um cromossomo X. Ele vem sempre com um cromossomo X. Já o homem, ele gera o espermatozoide. O espermatozoide vem com os 22 cromossomos, mais uma possibilidade. Ou ele vem com outro cromossomo X, ou ele vem com os 22, mais um cromossomo chamado de Y. Por que eles têm esse nome de X e Y? Não é por causa da matemática, não. É porque os cromossomos, quando eles se multiplicam, eles fazem mais ou menos uma estrutura desse tipo. O cromossomo X fica parecido um X mesmo. E o cromossomo Y, coitadinho, como todo homem, que é pequeno, humilde, não é? Quietinho, ele é bem pequenininho, então ele não consegue fazer aquela perna de cima, ele fica faltando a perninha, então ele fica assim, ó, ele fica sem a perna de baixo, por isso ele fica com, parecido um Y, fica faltando um pedaço dele, porque ele não tem condição de fazer, só que ele é pequenininho, é um Y pequeno. E aqui vale uma brincadeira, tá? Isso aqui não é verdade que eu vou dizer. Vocês sabem o que é essa parte aqui do cromossomo que os homens não têm e as mulheres têm? O que isso faz? A língua. Isso aqui é só fazer a língua dela. Tem umas que dizem que é o cérebro, né? Mas o certo é que o homem, ele tem uma estrutura diferente da mulher, não é? E aí, por exemplo, o que vai acontecer quando este óvulo saudável, belíssimo, 22 cromossomos mais o cromossomo X, encontrar com esse outro espermatozoide que também tem 22 cromossomos mais um cromossomo X? Ora, os 22 cromossomos, chamados de homólogos, que são cromossomos assemelhados, vão se juntar. E este X vai juntar com outro X. Então eu vou ter uma pessoa que ela vai ser 44 mais XX. É uma mulher. Isso é uma mulher. Por quê? Porque ela herdou o cromossomo X da mãe e o cromossomo X do pai. O indivíduo que tem X e X como cromossomo sexual é uma mulher. Se ao contrário, nós tivéssemos uma formação de um outro espermatozoide Y, na hora que fizesse a fusão, os 22 do óvulo se juntariam com os 22 do espermatozoide, nós teríamos 44 mais o X de lá,
com o Y daqui. Eu teria um indivíduo formado pela característica 44 mais XY. Este indivíduo é um homem. Deus é tão sábio, mas tão extraordinário. Olha como ele é realmente uma coisa incrível. Reparem como o homem ele tem X e Y. Quando ele vai formar o espermatozoide, ele gera dois espermatozoides. Ele gera um X e um Y, um X e um Y. Então o que acontece? Todo homem, em princípio, tem a mesma probabilidade de formar um menino ou uma menina. Então ele não tem que ficar se preocupando se a população está crescendo muito ou pouco só para um lado. Porque ele já deixou a probabilidade definida no homem. Se ele tem tanta chance de homem como de mulher, acabou. Então pode tocar que a probabilidade de que haja um equilíbrio entre os sexos vai se fazer. E realmente se faz. Hoje, no nosso planeta, 55% da população é mulher e 45% são homens. Mas eles estão menos não por uma questão outra que não sejam questões sociais. O que leva a ter menos homens do que mulheres? Os homens levam vida mais violenta, são mais viciosos, então eles bebem mais, se drogam mais, eles têm uma vida mais... As guerras e todos esses fatores sociais acabam fazendo com que os homens... Se você pegar, por exemplo, assassinato no Brasil esse ano, pode pegar, a maioria foi homem. As meninas estavam em casa, bordando, preparando o enxoval, né? Não tem um negocinho que tem que preparar, fazendo crochê, preparando todo o enxoval que vai casar, e o cara estava na rua. Estou errado, né? Não é mais assim? Meu Deus, nem avisar. Bom, então, nós temos essas características como sendo os fatores essenciais de manifestação da sexualidade, em termos fisiológicos. O indivíduo humano, o homem enquanto ser humano, ele possui, em princípio, duas expressões sexuais. Uma expressão sexual masculina e uma expressão sexual feminina. Como é que essas expressões sexuais se manifestam? Da seguinte maneira. Diz a biologia que até o segundo mês, mais ou menos, o fetinho, o embrião ainda, né, que é embrião, ele não tem uma definição clara de qual é o sexo dele. Se você pegar um embrião de 1 mês e meio, tomar na mão e você olhar, a sexualidade dele é indefinida. Ele não tem o sexo definido, mas a genitália do embrião é parecida com a genitália da mulher. A natureza, ela tem a tendência de seguir o padrão físico que a mulher tem. A mulher seria o projeto original. E aí, a partir do momento de uma alteração, aí que gera o homem. O homem seria uma alteração do projeto original, porque o projeto original é esse. O fetinho, quando se forma, ele se forma com essas características. Quando chega lá pelo segundo mês, é quando esse chamado cromossomo Y aqui vai determinar mudanças muito profundas no aparelho genital da criança que vai se formar. De que maneira? Existe um fenômeno que a biologia chama de síndrome do cromossomo Y, que é o seguinte: tem Y no DNA? Tem. Então vai correr para a direção do Y. Teve Y, aí o normal é que aconteça uma mudança profunda. E é interessante como as estruturas físicas do corpo masculino e do corpo masculino, elas são extremamente parecidas. É só uma adaptação que se dá durante o processo de gestação. O nenenzinho está com 2 meses, e aí, se não houver o cromossomo Y, só tem X, então aquelas gônadas, aquelas 2 bolinhas que tem lá, vão subir e vão virar os 2 ovários. Aí vai se formar a trompa, então a trompa vai ser criada a partir das características de vinculação com esse ovário que se formou. Existe uma estrutura chamada corpus de Miller, que vai se desenvolver. Aí vai fazer as trompas e vai ligar para o útero, aí vai criar todo o aparelho genital feminino. Se
aparecer um cromossomo Y na história, muda o projeto. Esquece. Aquelas gônadas que estavam dentro, elas vão para fora. Elas saem para se tornar os testículos. Ou seja, as mesmas gônadas que seriam os ovários vão se transformar em testículos. Existe uma estrutura chamada corpus de Wolff, que é o que forma as estruturas do epidídimo, que são aqueles canaizinhos por onde passa o hormônio masculino e os espermatozoides saindo do testículo. Aquelas estruturas se desenvolvem e vão desembocar na próstata, que era o mesmo útero. O que seria útero na mulher virou a próstata no homem. O que seria ovário na mulher virou os testículos no homem. Eles ficam na bolsa. Por que os testículos ficam na bolsa? Porque no projeto que Deus fez, ele estabeleceu que a temperatura para fazer um espermatozoide é 36 graus e meio. E dentro do organismo não dá isso. Então teve que ficar fora, e a bolsa ela tem uma elasticidade para regular a temperatura. Então, de acordo com a temperatura, aquela bolsa ela se movimenta para garantir a temperatura dos espermatozoides. Para que eles estejam sempre na temperatura, senão eles não cozem, não é cozer. E a pessoa fica com menor taxa de fertilidade, por isso que a bolsa ela é externa. Aí você tem, por exemplo, as estruturas que se fosse uma mulher formariam o clitóris, se desenvolve para formar o pênis se for um homem. Mas a estrutura é a mesma. É o mesmo órgão, é a mesma coisa, com todas as características de inervação de tudo igual, o que é num é no outro. Então há toda uma correlação entre essas duas estruturas. É um único arcabouço que, se não houver a presença do cromossomo Y, se desenvolve nessa direção. Havendo a presença do cromossomo Y, ele vai se desenvolver na outra direção. E aí nós encontramos as expressões que nós conhecemos como sendo os organismos masculino e feminino que nós temos visto na nossa sociedade, que é o que a gente enxerga na nossa vida de relação. Até aí, nenhuma novidade. Só que na medida em que a ciência começa a investigar essas estruturas, ela começou a descobrir que não haviam apenas duas expressões de sexualidade na natureza. Existem várias. Há estudos que chegam a citar que entre a sexualidade puramente masculina e a puramente feminina, ou seja, no intervalo que vai do XX até o XY, existem 13 condições de intersexualidade, levando da condição de mulher para a condição de homem. E aqui há várias síndromes que acontecem nesse processo de formação do ser humano. De que maneira isso se dá? Isso se dá em função das características orgânicas que existem em cada indivíduo. Cada um de nós possui uma estrutura orgânica parecida, mas não idêntica à dos outros. Nós não somos exatamente idênticos. Nós temos alguns detalhes no nosso projeto de corpo físico que é diferente da pessoa do nosso lado. Em que sentido? A quantidade de hormônio que a gente tem interfere na nossa estrutura física. Se, por exemplo, existem alguns estudos que falam que por que se tem o baile de debutantes aos 15 anos de idade? É porque a Europa tem esse costume, e nós herdamos esse costume europeu sem saber, na verdade, muita razão do porquê que ele surge. Mas é porque na Europa, onde os climas são temperados, as meninas menstruam mais tarde, elas menstruam lá pelos 15 anos. Então, como elas vão menstruar com 15 anos, elas se tornaram adultas aos 15 anos, e as festas dos 15 anos é para apresentar a mulher que se formou para a sociedade. Se fosse aqui, tinha que fazer o baile debutante aos 9, aos 10, urrando aos 11, né? Por quê? Porque nós vivemos numa outra condição do planeta, e algumas pessoas defendem, alguns estudiosos defendem que a posição geográfica da Terra na zona tórrida, onde existe muita incidência do Sol, da luz do Sol, isso que isso interfere nos mecanismos de amadurecimento de óvulo, e aí faz com que os ovários comecem a trabalhar mais cedo e as mulheres acabam ovulando mais cedinho. Há quem evoque a questão da alimentação. O pessoal come carne de frango todo dia, e aquilo é hormônio puro, porque aquilo tudo é pintinho,
que recebeu hormônio para crescer. Aí você come o pintinho com hormônio, uma parte do hormônio vai junto, você está comendo hormônio junto, quer dizer, esse hormônio evidentemente vai fazer uma diferença. Nossa, esse menino está crescendo demais. O ovo também. Ovo, carne de boi, a carne, na verdade, tem muitos hormônios de crescimento. E aí há quem defenda a hipótese de que isso possa estar interferindo no processo de amadurecimento, justificando esse encurtamento da infância que nós estamos observando na nossa sociedade. Mas essa questão da presença dos hormônios no corpo físico vão ser fatores que vão influenciar o processo de formação do corpo físico. Existem meninas que menstruam aos 16 anos. Até os 13 tem corpo de menina a menina. 13 anos é menina de tudo. Aí 14 começa a formar, aos 16 menstrua. Então, são organismos que eles têm um ritmo biológico diferente, eles têm uma estrutura diferente. Em função do quê? Em função das cargas hormonais que são dispendidas sobre ele. A maneira como os ovários funcionam, a maneira como a hipófise, que é quem comanda os ovários, funciona, a maneira como a tireoide que comanda os ovários, que é a hipófise que comanda a tireoide, que comanda os ovários, a maneira como a epífise que comanda a hipófise, que comanda a tireoide, que comanda os ovários, funciona, é determinante para que isso aconteça de maneira mais cedo ou mais tarde. O certo é que a ciência considera que esses fatores de chamada intersexualidade possuem causas diversas. Tem causas cromossômicas, causas hormonais, vários fatores podem contribuir para esses fenômenos de intersexualidade. Os ovários, por exemplo, eles são os responsáveis pela produção dos hormônios femininos. E isso é uma coisa interessante. Hormônio, por mais que seja uma coisa física, ele tem interferência no comportamento das pessoas. O espírito, quando encarnado, está sujeito às constrições que o organismo faz sobre ele. E daí que as variações de taxas hormonais interferem na maneira de nós nos comportarmos. Se alguém tiver dúvida do que eu estou falando, eu quero evocar aqui um negócio chamado TPM, que é oscilação hormonal. Não tem um negócio, já ouviram falar do negócio chamado TPM? Pois é. O que é a TPM? Na verdade é a alteração de fatores hormonais. Existem mulheres que são mais e outras que são menos sensíveis a esse processo. Mas a alteração de hormônio interfere no comportamento delas. E interfere no comportamento deles também. Não só delas, como deles. As mulheres, elas possuem 2 hormônios basicamente. Um hormônio é a progesterona, que é o hormônio que faz da mulher mãe. O papel da progesterona é fazer da mulher uma mãe. E o outro hormônio, que é o estrógeno, tem um papel completamente diferente. É fazer da mulher uma mulher de verdade. Então, o hormônio assim que faz da mulher mulher é o estrógeno. E a progesterona é que faz toda a questão da menstruação, da preparação dessa coisa. E o outro é o hormônio feminino. Enquanto o homem, não é? Ele só tem, em princípio, um hormônio que é chamado testosterona. Testosterona. Quando a mulher ela está entrando no período de ovulação, quando ela vai começar a ovular, na metade do ciclo, e que evidentemente está em condição de ser mãe, aumenta a taxa de estrógeno. A mulher fica cheia de estrógeno. Conclusão, a pele fica uma seda. Ela fica mais sensual, ela fica mais sensível, ela fica mais tudo. Fica mais tudo. E ela exala um odor característico quando ela está ovulando. O homem civilizado, ele não consegue dizer, nossa, tem uma mulher ovulando. Ele não consegue perceber, mas o organismo sabe. Quando ele chega no ambiente, o organismo sabe e entra as mulheres, opa, aí ele começa, nossa, você está linda. Nossa, mas como você está linda hoje. Desconfie. Desconfie.
Quando você começar a receber muito elogio no mesmo dia, desconfie que a ovulação pode estar presente. A pele, o cabelo melhora, o humor, a pessoa fica mais cheia de graça, o humor fica ótimo, a pessoa ri mais. É assim. Quando chega na época da menstruação, a taxa de estrógeno cai, porque não tem mais por que estar essa mulher presente, porque agora está a questão do ciclo. Então não deu certo, não atraiu o parceiro que precisava para fecundar o óvulo, então vamos ter que desmontar o teatro que se montou, aquele ciclo de espera do grande visitante que era o espermatozoide que vinha fecundar, não foi feito. Então toda a festa que foi montada vai ter que ser desmontada para montar tudo de novo, porque o próximo visitante tem que encontrar tudo novo. Então desmonta-se tudo, igual o fim de festa, arranca balão, arranca tudo, tira-se tudo e recomeça. Isso, recomeça tudo de novo. Então nesse momento da progesterona, a cara enche de espinha, o humor vai a mil, né? A pessoa irritada, não quer ver ninguém, ou então chora quando não olha para mim que eu choro, não é? Fica com essas características. O que é isso? É o processo de oscilação desses hormônios. Por quê? Porque nós, apesar de sermos espíritos encarnados, nós sofremos a influência do corpo. O corpo interfere no nosso psiquismo. O corpo interfere nas minhas condições de atuar com as pessoas. Para quem não tem TPM, que não percebe essas coisas, eu evocaria uma outra coisa, uma dor de dente, daquelas de dente obturado e tampado. Eu quero ver você conversar com a pessoa como, não, claro, não tem problema, nossa, você está ótimo, do jeito que você quiser, tá bom. Uma dor de dente, uma dor de ouvido, uma dor de cabeça daquelas que você não sabe mais o que fazer, você faz qualquer negócio para se ver livre da pessoa. Então o corpo, ele interfere na nossa maneira de agir. Nós temos influências, sim, das questões hormonais. Se nós temos essa característica por parte do corpo da mulher, nós temos também, por parte do homem, a questão da testosterona que está produzida lá pelos testículos, que promove fenômenos semelhantes. Testosterona desenvolve a masculinidade, musculatura, o gosto por ser pessoas viris, né? Então, pessoas mais arrojadas. E daí que, se eu tenho um ovário, evidentemente, eu vou produzir esses hormônios. Se eu tenho um testículo, eu vou produzir esses hormônios. Só que foi que Papai do Céu fez? Ele colocou acima dos rins duas glândulas chamadas suprarrenais, que também produzem hormônio masculino e feminino. Em resumo, a mulher, em que pese ter ovário, nas veias dela circula um hormônio masculino, em pouquinha quantidade, que é feito pelas suprarrenais. E o homem, por mais macho que ele queira ser, também ele tem hormônio feminino produzido pelas suprarrenais. Uns em condição maior e outros em condição menor, a depender de cada organismo. E daí eu posso ter um homem com uma quantidade maior de hormônio feminino e uma mulher com quantidade maior de hormônio. Falei o contrário, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Tem homens que têm uma concepção assim, diferente do machismo, né? Que são mais sensíveis com relação às mulheres. Isso significa hormônio também ou é uma questão de... Não, aí não dá para saber, porque o aspecto cultural também influencia muito. O aspecto cultural influencia muito. Se você foi educado para ser uma pessoa mais sensível, mais isso, mais aquilo, então o aspecto cultural interfere nisso. Mas se dentro do seio da família, por exemplo, o indivíduo nasceu numa família onde o pai era extremamente machista. E ele, crescendo no decorrer dos anos, percebeu que aquilo era errado. Bom, o que pode ser um homem que é mais sensível? Pode ser pode ser educação que ele recebeu. B, pode ser uma questão física. C, uma questão espiritual. A alma é assim. Eu sou assim. Então a pessoa vem de uma série de existências anteriores em que ele tem um hábito de ser desse jeito, de ser dessa forma.
Resultado, o indivíduo tem a tendência a expressar em sociedade a síntese do processo educativo que ele passou ao longo desses anos todos. Bom, então, essa dinâmica da interferência do corpo físico no comportamento humano, ela é um fator assumido cada vez mais. Cada vez mais trabalha a questão psicossomática das doenças e interferência do eu no corpo, do corpo no eu e tal. E o que fala o Espiritismo a esse respeito com relação a essa questão particularmente? O Espiritismo fala que o espírito, ele não tem sexo. Quando Deus cria os espíritos não têm propensão nem masculina, nem propensão feminina. Não tem. Agora, no curso das existências, em que eles vão encarnando em corpos masculinos ou corpos femininos, o que se espera é que esses espíritos, que em princípio eram assexuados, por assim dizer, desenvolvam uma propensão para se identificarem com um psiquismo masculino ou com um psiquismo feminino. É natural da existência, portanto, que com o curso você encarna 4, 5 vezes como mulher, que você, no plano espiritual, se apresente como uma mulher, embora se saiba que espírito não tem sexo. E uma pessoa que vem diversas encarnações encarnando como homem, o razoável é esperar que esse indivíduo, no plano espiritual, apresente características masculinas. Mas o espírito em si e per si não tem sexo nenhum. Nós não temos um sexo, por assim dizer. Não existe espírito macho e espírito fêmea. Espírito, na visão do espiritismo, é espírito. Agora, as experiências é que vão nos conduzir para aquilo que a gente quiser. Por exemplo, a depender das missões que os espíritos têm para desempenhar na Terra, eles precisam escolher corpos masculinos ou corpos femininos. Jesus poderia ser a alma mais doce e mais feminina possível, mas se encarnasse como mulher não ia conseguir fazer nada. Só tinha um jeito para ele. Ele tinha que vir homem. Porque ou ele vem homem, então ele não consegue nem falar. E daí que a escolha do corpo está condicionada às características daquilo que o espírito precisa atravessar numa dada existência. Então essas são circunstâncias que fazem com que a gente tenha escolhido, muitas vezes, o corpo físico que a gente tem hoje. De maneira mais clara, as pessoas, quando encarnam na Terra, elas escolhem os corpos que irão ter, porque, por exemplo, ela tem uma missão a desempenhar. E esta missão exige um corpo com uma determinada sexualidade. Porque se ele tiver o outro sexo, não vai dar certo. Para fazer, tem que fazer, não tem jeito. A pessoa, por exemplo, vai ser uma pessoa que vai contribuir muito no campo da ciência, no século XIX. Não dá para encarnar mulher no século XIX para fazer ciência. O acesso à universidade era muito pequeno. Hoje já dá, hoje já não é mais um limitante. Mas de acordo com as missões que você teria para desenvolver, o corpo teria que ser ou feminino ou um corpo masculino. E aí, você vai ter que ter, em função das necessidades, que se adequar a uma característica orgânica que vai lhe ser oferecida. Por exemplo, digamos que eu fui uma pessoa que cometi, vamos dizer que sou uma alma que tem uma preocupação. A mãe, certo. Não, mas eu digo assim, eu sou no plano espiritual uma alma que trabalha no socorro às outras almas. Aí digo, eu quero reencarnar e eu quero cuidar desses caras, porque aqui no plano espiritual está muito lento. Eu quero encarnar, quero constituir uma instituição para receber essas entidades que vão chegar depois, eu vou cuidar deles lá, para facilitar o processo de melhoria deles. Como homem, fica mais difícil você montar uma creche e fazer, isso é uma coisa assim que as mulheres são mais aceitas a ela. Então você vai reencarnar como mulher, tudo bem. Então o cara vem como mulher, o espírito vem,
ou mulher, e monta aquela creche para fazer o trabalho que tem para desenvolver. Tarefa é essa. Às vezes, dentro desse processo de missão, pode ser escolhido o corpo físico de maneira que facilite para a pessoa o alcance do resultado, nem tanto porque é mais fácil, mas porque ele, de repente, no sexo que ele vai escolher, ele vai ter menos a chance de casar. Digamos que eu sou uma alma feminina. Eu sou uma alma feminina. E eu venho reencarnar para fazer um grande trabalho. Mas há o risco de eu reencarnando como mulher, encontrar um cara e me apaixonar lá pelo sujeito e ficar empolgadíssimo. E daí eu caso com ele e acabo não fazendo o que eu tinha para fazer. Então o que se faz? Não, você vem homem. Se a pessoa vem homem, na possibilidade de que o reencarne daquele espírito na condição de homem, dificulte com que ele encontre outra pessoa para dar prosseguimento a uma família e não dê andamento para o trabalho que ele tem. Não sei se eu me faço claro no que eu quero dizer. Não, acaba fazendo, né? A gente mesmo assim vai. Porque o que acontece? Mesmo que você tenha um psiquismo masculino ou um psiquismo feminino no corpo trocado, o corpo tem tantos apelos que você acaba se sujeitando ao corpo. Era aquilo que estava mostrando ainda agora, mostrando a influência que o corpo tem no psiquismo. O corpo tem uma influência danada na gente. E aí você encarna, passa aquele período da gestação ali dormitando. Quando você se desperta num corpo diferenciado, a pessoa vivendo num outro corpo, ela, diferente do psiquismo, ela vai se ajustando e aí tem vezes até que casa. Não, eu vou interessar por alguém e tal. Tem outras vezes que não, que se guarda. Fica mais fácil da pessoa porque o apelo é diferente. Eu acho que eu não estou sendo claro. Este aí, este aqui não é o ficante, porque ele vem em missão. Aí o espírito que vem nesta condição de missão não é o nosso caso aqui. É o caso daqueles que vêm e que são espíritos fantásticos. Fantásticos. Nossa, que grandiosidade de alma. Que coisa impressionante. Você tem uma série de exemplos na história de homens e mulheres que as questões sexuais não eram o maior apelo. Não eram. Conviviam bem com o fato de não ter uma pessoa com quem repartir afeto. Tudo bem. Encontravam outros canais para escoamento das suas energias afetivas. Aquilo que vimos há 2 semanas atrás. Canais alternativos para escoamento dessas energias. Então, no processo missionário, eu vou encontrar todos aqueles que vão fazer o processo da chamada inversão sem conflito. Não tem conflito. Por que não tem conflito? Porque ele é um espírito que não traz grandes compromissos nessa área. Ele pode inverter e levar a tarefa até o final. Ou ele pode inverter e aí se engraçar de um outro alguém e até casar. Mas, em princípio, o mais esperado para esse tipo de espírito é que ele consiga realizar de maneira satisfatória o trabalho que ele tem para fazer na Terra. Só que não são só os espíritos superiores, os espíritos evoluídos que invertem. Outros espíritos também invertem, que é o nosso caso. Nós temos também um outro tipo de inversão, que é a chamada inversão provacional. O que é a inversão provacional? É o processo de inversão que a gente experimenta e que faz parte do processo evolutivo normal da gente. Porque, ora, se eu tenho que alcançar a perfeição, para alcançar a perfeição eu teria que saber tudo. Eu teria que saber matemática, química, física, biologia, astronomia, relações humanas, até pedagogia. Né, Giovana? Então vamos ter que saber uma série de coisas, inclusive trabalhar a questão da maternidade, da paternidade, saber o que é gestar, o que é amamentar. Um homem, por mais que ele seja sensível, ele não sabe o que é amamentar. A experiência de gerar um outro ser que ele vai ter que
ter aquela criança, ele pode ser o mais sensível, não alcança o que é a experiência que a mulher vivencia. Daí que no curso da evolução, é uma notícia triste para os homens aqui presentes, não é? Nós iremos experimentar inexoravelmente encarnações, ou já viemos de lá, né? Mas esse é um processo. Então a gente vai passar por isso. E as mulheres aqui presentes têm uma boa notícia para vocês: irão encarnar como homens, não é? Também, né? Uma notícia maravilhosa, né? Mas esse, como é um processo provacional, é um processo que ele acontece em cima das experiências que se tem. Essas inversões, elas não costumam causar conflito também não. Elas não costumam causar conflito. Porque são experiências que fazem parte do amadurecimento do homem. Agora, nessa faixa de provacional, tem uns de nós que são mais complicadinhos, outros que são menos. E aí essa inversão pode ser que dê alguns conflitos. É possível que a gente tenha alguns conflitos nessas inversões aí. E há um terceiro tipo de inversão, que é a chamada inversão expiatória. O que é a inversão expiatória? Essa primeira, chamada inversão missionária, é aquela que acontece nos espíritos iluminados, que vem garantir missões, não há conflitos. O segundo tipo, a chamada provacional, são experiências que a gente necessita para o processo de crescimento. Agora, a expiatória é um tipo de inversão que vai acontecer em algumas circunstâncias necessárias para o nosso processo de educação afetiva. O processo da chamada educação expiatória, inversão expiatória, ele é um tipo de cárcere que a gente pode experimentar. Os demais, o missionário e o provacional, não são cárceres. Cárcere só é o expiatório. Vou ser mais claro no que eu quero dizer. Eu tenho alguém que tem uma vida sexual muito ativa. Alguém muito ativo sexualmente. É um homem muito ativo sexualmente. E esse homem muito ativo sexualmente, em função da sexualidade, ele vem trazendo problema para ele e para os outros. Ele não está fazendo bem para ele. Está complicando a história dele por aquilo que ele está vivenciando. Aí ele é ficante, ele joga com as pessoas, ele brinca com o sentimento, ele isso, ele aquilo, ele tudo. E aí, na tentativa de solucionar esse problema, nós vamos ter que pegar esse delinquente afetivo e colocá-lo num cárcere, que pode ser qualquer um daqueles cárceres que a gente comentou na terça-feira passada. Que pode ser a questão da beleza, da feiura, de um defeito físico, de uma malformação congênita, de um trauma, de uma doença deformante dos órgãos sexuais, de uma limitação de pobreza, de uma condição de acesso a uma faculdade ou uma condição de estudo, de emprego, de tudo em que a pessoa se sente menor e por isso ela não tem aquela condição extraordinária de fazer o que ela fazia antes, ou tudo somado, não é? Já pensou? E entre as várias opções que existem, entre elas há esta: a inversão sexual como um estilo de cárcere. Aí você pega uma alma de psiquismo masculino e interna esta alma num corpo feminino. Ou vice-versa. Pega uma alma feminina e interna esta alma num corpo masculino. Com que objetivo? Fazer com que esses estímulos orgânicos refreiem os impulsos. Já que o organismo tem influência sobre o psiquismo, o esperado é que, quando o indivíduo cai nesse novo corpo físico, que tem um psiquismo contrário àquilo que ele quer, ele tem dificuldades de exercer a sua sexualidade como ele exercia antes. E isso só serve de refreio para que mais tarde, amanhã, esse indivíduo retome um processo natural de crescimento. Então, a inversão expiatória, ela tem por objetivo refrear alguns impulsos que a gente tem. Então, esse é o objetivo. Então,
é um tipo de fenômeno que acontece. Só que essa inversão, ela dá certo numa série de casos, viu? Ela dá certo. E muitas pessoas que vivem a experiência do cárcere, da inversão afetiva, com alguns conflitos, com alguns dramas, levam e refreiam. Quando saem da existência, saem mais contidos do que eram em existências anteriores. Então, valeu. Funcionou o processo educativo. Houve um refrear dos impulsos afetivos que a pessoa tinha na outra existência. Não sei se eu me faço claro. Mas tem vezes que não dá certo. Tem vezes que o indivíduo passa por cima do corpo e segue numa direção que é exatamente a vivência oposta à do corpo, mas que é consonante com o psiquismo. Então a pessoa tem um psiquismo sexual e ela age de acordo com esse psiquismo e não de acordo com o corpo físico que ela tem. Nesse processo, a gente vai dizer assim, então a pessoa falhou. Não era o desejável, mas tudo é progresso. Se a pessoa conseguiu refrear as suas experiências, conseguiu ser uma pessoa com mais equilíbrio sexual, houve avanço. Todo progresso que se consegue é avanço. Vou colocar aqui um exemplo. O sujeito desencarnou numa existência com cancro mole, cancro duro, sífilis, clamídia, gonorreia, condiloma e mais o que, meu Deus, que tem? Tudo! Aí chegou todo torto lá, mas ele também viveu na noite, ele disse, o que eu quis fazer, eu fiz. Numa próxima vez que ele volta e que ele desencarna de sífilis, olha aqui para perto, pegou só sífilis. Não é uma progressão? Progressão. É uma progressão. E daí? E era soropositivo. Havia um tempo na década de 80 que se falava dos chamados grupos de risco. Hoje isso não existe mais. Não existe mais porque as pessoas podem se tornar soropositivo no uso de drogas, na relação com pessoas de sexo contrário, não é necessariamente seja uma relação homossexual. Então existem. Muito ativa. Não, Bom, ou ela, ou ele, né? Existem organismos que são resistentes ao vírus. São raros, mas existem. Pessoas que se infectam e há uma proteína no sangue que combate e a pessoa não se infecta. Inclusive tem um rapaz nos Estados Unidos que está sendo investigado porque ele já teve 3 parceiros. Os parceiros desencarnam de AIDS, ele não. Aí estão estudando o sangue desse rapaz para ver se tiram alguma lição de como produzir alguma coisa para combater a AIDS. Porque ele fala, eu estou à disposição, se quiserem usar, pode usar, porque eu não pego. Ele não pega. O vírus inocula e ele tem um mecanismo lá, ele é um mutante, tipo X-Men. Ele é um mutante que o vírus invade e ele destrói o vírus. Nós não temos esse recurso, mas ele tem. Tem que fazer vacina dele, agora tem que descobrir como produzir. É essa que é a questão. Como vai fazer isso, né? Quem sabe, né? Quem sabe?
Quem sabe? Só que certamente ele não é o único mutante, deve ter outros mutantes que também fazem a mesma coisa, né? Porque não tem só um. A mutação é um fenômeno bastante comum, embora não tão frequente, não é tão raro. Então deve ter vários, aí acharam um, mas deve ter outros por ali. Na África, onde 33% dos homens adultos estão infectados com a AIDS, deve ter alguns que não estão. Imagine que é 1/3 dos homens adultos estão todos infectados. Vai dizimar a África, vai acabar, em 20 anos está tudo destruído. Bom, então, essa inversão expiatória, ela pode produzir conflitos. E o objetivo dela é exatamente o cerceamento da manifestação da sexualidade. Agora, não existe somente esse cárcere de inversão expiatória. Como a gente estava falando antes, existe todo um degradê entre a mulher e o homem no sentido biológico. Existem várias síndromes que afetam o ser humano e que podem produzir corpos que possuem genitália dúbia, que possuem problemas de expressão sexual. Por exemplo, nas condições normais, nós teremos um óvulo contendo um cromossomo X e um espermatozoide contendo um cromossomo X ou um cromossomo Y. Essa é a condição normal, a fecundação daqueles dois de cima, aqui o X com X vai dar uma mulher e o X com Y dará um homem. Isso é o que acontece na grande maioria dos casos, mas há situações em que essas estruturas genéticas elas não estão perfeitamente saudáveis. O que acontece com elas às vezes? Às vezes, quando o homem, aqui o homem era XY, e ele foi dividir os cromossomos para um espermatozoide para o outro, não houve uma divisão exata e perfeita. E daí que esse espermatozoide não levou nada. E o XY ficou todo no outro. Então eu fiquei com um espermatozoide que não tem nada, e o outro que tem tudo. O que vai acontecer quando isso se der? Na hora que se encontrar, eu vou ter um indivíduo que vai juntar um X com um 0 daqui. É X0. Será um homem ou será uma mulher? Exatamente. Se não tem Y, ela é mulher. Ela vai nascer menina. Quando nascer, olha, linda, uma criança, menina, linda. É uma menina linda. Ela tem o pescocinho todo enrugadinho assim, porque ela tem o pescoço alado. Ela não tem o pescoço com essa curva que nós temos. O pescoço é igual do Mike Tyson. Daqui vem para cá. Então ela tem esse trapézio é inclinado. Difícil dar uma gargantilha. Os mamilos do peito não ficam nessa posição, eles ficam para cá, eles ficam afastados. Eles não ficam na posição convencional que se espera, eles ficam afastados dessa posição. E, a mais do que isso, poucas diferenças se pode perceber nessa criança. Aí ela vai fazer 7 anos, 8 anos, 10 anos, 11 anos, 12, 13, 14, 16, 20, 25 e não acontece nada com ela. Ela vai continuar sempre menininha, porque ela não tem ovário. Quem faz o ovário é o segundo X, ela só tem um. Daí ela não tem estrutura, ela não tem... Os órgãos sexuais dela são totalmente imaturos. Ela não vai adolescer, não vai nascer pelo, as mamas não desenvolvem, o quadril não desenvolve. Elas têm toda a estrutura de menina o tempo todo. E são baixinhas. Não é necessário, não é atrofiar como anão. Ela é menina. Não tem nada. E se você for fazer um exame por dentro, não tem ovário, ela tem só uma fita no lugar do ovário. Não tem nada. Não existe coisa nenhuma. Então são circunstâncias que vão levar uma pessoa a nascer. Se é uma mulher, não sei se chega a ser uma mulher, mas é uma mulher. Fisicamente você olha, é uma mulher, mas ela não torna-se mulher, ela vai ser sempre menina. E vai estar nesse cárcere, que é um cárcere onde ela não tem uma vida sexual, ela não tem uma vida
Como é que você... É um tipo de cárcere que você vai passar. É uma circunstância que pode acontecer durante um processo de formação. Né? É uma possibilidade. Outra possibilidade pode acontecer. O espermatozoide foi fecundado, o óvulo foi fecundado por esse espermatozoide que tem X e Y. Quando juntar, o indivíduo vai se tornar XY. Será um homem ou uma mulher? Será um homem. Mas ele vai nascer menino. Quando a parteira pegar, ele fala, olha, é um menino. Ele vai nascer menino. Tem um Y, você teria o poder do homem. Se tiver um Y, nasce menino. Pode ter 1000X, se tiver um Y, é homem. É a síndrome do cromossomo Y. E aí, quando ele tem esse cromossomo Y, ele vai nascer menino. Vai se pegar o garoto, vai saber que ele é um menino. Mas ele tem algumas características. Ele tem o pintinho bem pequenininho. Os testículos dele são pequenos e duros. Não são molinhos. Se você pegar uma criança para ver os testículos, é um testículo meio molinho. O dele é um testículo durinho, como que pedradinho. Ele vai crescer e vai ser uma criança diferente dos outros meninos. Ele não gosta de correr, ele não gosta de saltar, ele gosta de jogos. Ele gosta de brincar sentado. O jogo dele é sentado. Ele gosta desse tipo de jogos. Quando chegar à adolescência, ele vai adoecer. O que não aconteceu com a primeira menina que tem síndrome de Turner, que é o nome dessa síndrome, com este que vai acontecer, que é o síndrome de Klinefelter. Nesta síndrome, ele tem cromossomos sexuais, então ele vai adoecer. Mas ele vai adoecer para os dois lados. Ele vai tornar-se adulto, sexualmente, não é? Só que vai ter mamas, ele vai ter seio. Os pelos que ele vai ter, ele vai ter quadril, igual mulher. E os pelos vão ser igual aos pelos de mulher, concentrados só na região do pubis. Não vai ter pelo pelo peito, vai ter só pelo no pubis. Seios grandes, as canelas vão crescer demais. Eles são caneludos. O umbigo é bem o centro do organismo. Neles, as canelas... Eu não quero dizer com isso, se vocês olharem na rua, um caneludo. Deve ser um Klinefelter. Não necessariamente. Mas o Klinefelter, ele tem a tendência de ser caneludo. Eles são altos, bem magros, de quadril, seios. E eles têm muitos conflitos psicológicos pela indefinição das questões afetivas dele. Fisicamente é um homem. Se você for olhar, ele é um homem. Ele não tem a genitália feminina. Ele é masculino. Mas o pintinho é pequeno. Não é é dúbio. Não é dúbio. Ele é homem. Só que este homem é um homem que tem algumas características bastante estranhas. A presença da taxa hormonal feminina nele é muito grande. E aí ele acaba produzindo uma estrutura ambígua de personalidade e também na parte física. São situações que podem acontecer nessas síndromes que a gente está vendo. Existem outras coisas que podem acontecer que podem até, eu posso dizer assim, que é até mais estranho, mas acontece. Por exemplo, a mulher engravidou, normalmente um cromossomo X, outro X, formou uma menina, e ela está grávida de uma menina. Mas ela nem sabe que está grávida. E o médico nem perguntou se ela estava grávida. Você está grávida? Que isso, doutor? Sou virgem, nunca conheci homem nenhum e tal. Bom, então se não está grávida, então eu vou administrar um remédio para você, que é a base de hormônio masculino. Como você não está grávida, tá certo? Não há a menor chance de você estar grávida, então você vai tomar esse remedinho aqui. E aí administra para ela um remédio que tem hormônio masculino. E ela está gestando uma menina.
esse hormônio masculino que a mãe ingere cai na corrente sanguínea e pode chegar até o feto, estimulando o desenvolvimento de características femininas que ela não deveria, masculinas que ela não deveria ter. Aí o que vai acontecer? A menina cresce no seio da mãe e alguns caracteres masculinos ela apresenta. De que tipo? Os mais comuns. Como eu comentei ainda, logo no começo, as estruturas são assemelhadas e o clitóris tem uma semelhança muito grande com o pênis. A ingestão de hormônio masculino desenvolve o clitóris e a menina nasce com um órgão ambíguo. Então ela tem uma genitália feminina e ela tem uma outra genitália que ela pensa que é masculina, mas não é. É que o clitóris desenvolveu e ela fica em dúvida. Será que eu sou hermafrodita? Nesse caso, a gente diz que é um pseudo-hermafroditismo. Porque ela não é hermafrodita. É falso pseudo-hermafroditismo. Ela não é um hermafrodita de verdade. O que aconteceu... Hermafrodita. O que aconteceu é que a ingestão das substâncias que a mãe deu para ela provocou o desenvolvimento de características desse tipo. Agora, tomou um remédio para afetar uma criança que com certeza tem alguma razão para encarar isso aí. Porque é um cárcere. É você reencarnar com um corpo que você tem constrangimento, que pode gerar conflitos, você não vai se entender. Existem situações em que a criança nasce e como o clitóris é muito desenvolvido, o pai pega a registra como menino e manda costurar os grandes lábios. Não, costura porque é menino. Aí costura e como tem pintinho, vai ser um menino. Mas não é menina. Aí... Qual deles? Para dentro? Não, mas o órgão sexual masculino, ele tem um braço para dentro e um braço para fora. Outra síndrome, só um médico pode explicar isso. Eu sou engenheiro, então não sei lhe dizer. Mas isso aí, existem tantos fenômenos diferentes, né? Existem tantas coisas, a cada dia tem uma mutação diferente. Nossa, acontece um negócio, que esquisito. Que esquisito. Eu mesmo, e não estou mentindo para vocês, eu já vi uma galinha de 4 patas. Eu já vi uma galinha de 4 patas, eu já vi. Ela nasceu com 2 pezinhos assim que andam e 2 pezinhos atrás. Pois é, essas mutações elas existem. Essas mutações existem. E aí pode ter sido uma mutação. Quem? Não é esse. Esse aqui é o pseudo-hermafroditismo. Vou já chegar nele. Existe um outro caso de pseudo-hermafroditismo, que esse é mais complicado, que é o seguinte. O menino foi fecundado por um cromossomo Y. Formou XY. Espera-se que vai nascer um menino. Menino macho, menino homem. Só que, como é que ele sabe que ele é homem? Porque esse cromossomo Y, num dado momento, diz assim: atenção, sou homem. E aí desenvolve toda a masculinidade. Esse cara não starta, não dá a partida. Chega a hora de dizer assim: vai cromossomo Y, ele não se manifesta. Ele está lá, mas ele não ativa. E a pessoa então desenvolve as características femininas. Vai ter ovário, vai ter tudo, mas é XY. Ele pensa que é mulher, mas é homem. De repente a gente está casado com um outro que é XY, pensa que é mulher. O DNA dela é XY.
Então, ela é mulher, só que quando você tira o DNA, é XY. É pseudo-hermafroditismo masculino. Esse aqui que eu falei antes é o pseudo-hermafroditismo feminino. Esse é o masculino. Então, são características de pseudo-hermafroditismo. O verdadeiro hermafroditismo, que é muito raro, acontece quando... Ah, meu Deus, eu vou falar isso mesmo. Quando se dá um negócio chamado quimera. O que é uma quimera? Eu tenho um óvulo que foi fecundado. Aí ele vai se dividir em 2 células, depois em 4, em 8 e tal, e vai dar origem a esse ser, não é isso? Por um motivo que ninguém sabe explicar, existem situações em que quando ela se divide, ela vira duas pessoas, faz os gêmeos. O que é isso? Era uma célula só que originou 2 indivíduos. Deu para sacar o que eu disse? Era uma célula que gerou 2 indivíduos. A quimera é o contrário, eram 2 células que geraram um indivíduo. Eu tinha aqui um óvulo fecundado por um cromossomo X e houve uma dupla ovulação e tem um outro com o cromossomo Y. Os 2 se juntaram e formaram um único organismo. O indivíduo, ele é X e Y ao mesmo tempo. Você tira as células dele, tem um mapa cromossômico XX. Você tira da outra parte do corpo, o cromossomo é XY. Ele traz uma dubiedade inteira dentro dele. Aí você tem conflitos, porque existem situações inúmeras, por exemplo, existe situação de hermafroditismo verdadeiro, que em vez da pessoa ter 2 ovários ou 2 testículos, ela tem um órgão só, ela tem uma gônada enorme, sozinha. Que nem é testículo nem é ovário. Ela fica interna e é grandona, parecia uma próstata. É uma situação de hermafroditismo verdadeiro. Outra, a pessoa fica com um ovário e um testículo. Do lado esquerdo é um ovário, do lado direito é um testículo. Órgãos sexuais dúbios, tem pênis, tem vagina. Tem tudo dúbio. Tudo dúbio. Mas aprendendo medicina legal, não existe hermafroditismo efetivo, né? Eu estudei, mas hermafroditismo... O verdadeiro, né? Agora... Não, na verdade, a quimera, o que o pessoal diz, 90% dos casos de hermafroditismo são pseudos. Os casos de verdadeiros são raríssimos. E a maior parte dos casos dos chamados hermafroditismo são mulheres. Só que o clitóris cresceu. Não é homem que tem uma vagina. Uma mulher com um clitóris grande. Simplesmente isso. Aí dá aquela correçãozinha, você faz e trabalha a menina assim. Mas existem obras, eu estou me apoiando numa obra chamada Genética Humana, uma obra de medicina, em que trata essas questões de quimera e de formação de hermafroditismo verdadeiro, né? Mas eles são bastante raros, né? O mais razoável a gente encontrar é o pseudo-hermafroditismo, porque você encontrar dupla ovulação e elas depois se juntarem e fazerem um único corpo é uma coisa assim bastante rara. Mas, segundo a literatura, isso é possível, né? São casos bastante difíceis de acontecer. Então, essas síndromes todas, elas estão relacionadas no capítulo dos conflitos sexuais, das consequências orgânicas que a gente pode ter em termos de cárceres para a produção dos nossos fenômenos sociais. Isso não quer dizer que obrigatoriamente, se uma pessoa hoje ela traz um conflito sexual, obrigatoriamente ela está invertida. Não seria correto dizer, vejamos nós, eu tenho 3 tipos de inversão. A missionária, que não traz conflito, a provacional, que é esperado não trazer conflito, e, por último, a expiatória, que é fruto de débito e que pode realmente produzir conflito. Agora, em gerando conflito, não necessariamente significa dizer que toda pessoa que vive um conflito sexual é uma pessoa invertida. Nós não podemos trabalhar isso na nossa cabeça. Dizer assim, fulano tem conflito com relação à sexualidade, com as opções sexuais dele. Então é uma alma invertida. Não. Por quê? Porque existem vários fatores
que podem predispor a isso. Por exemplo, educação. Eu posso ter tido uma educação que me predispõe a esse tipo de experiência. Existem alguns pais que dizem, meu filho é homem. E daí que deu bola para ele, ele não quer nem saber quem é. Vai lá, meu filho. E aí estimula com que o menino vá ter relações sexuais com qualquer pessoa que seja, pelo fato de que ele é muito homem, então, portanto, ele não vai negar um convite que alguém faça para ele, seja de que sexo for. Esse processo educativo pode levar a pessoa a viver experiências desse tipo, sem que necessariamente ele seja alguém que está passando por um processo de inversão. Não. Ele está vivenciando alguma coisa pela educação que ele teve. Então, está invertido. Não. Ele vem de uma série de encarnações como homem, está como homem de novo, mas está experimentando isso. É o momento dele, ele está querendo experimentar. Outra causa que pode levar a experiência desse tipo: traumas. Você tem, de repente, uma menina, e ela é menina há muitas existências, e ela viveu uma experiência traumática com um namorado. Aquilo gera medo, temor por conta da violência, da agressividade que ela sofreu. E ela encontra numa colega afeto, carinho, atenção, proteção, e o jeito de dar carinho como ela gostaria de receber. Aí a pessoa parte para uma experiência desse naipe, e ela não está invertida. Mas o trauma que ela sofreu produz aquela experiência, que pode ser definitiva ou não. Ela pode ver um tempo ali, depois ela retorna e volta a ter experiências. Ou não, depende da vontade dela, coisa parecida. Também, a gente pode ter, como resultado desse processo, dessas experiências, as condições aonde as pessoas estão a braços com a situação da chamada reincidência. Não, ele não está invertido. No passado ele já era assim. Ora, se eu tinha uma vida desse tipo, se eu reencarnei, eu posso estar reincidente. Não estou invertido, eu estou do jeito que eu estava, só que quando eu estava já era assim, então eu estou só reincidindo. Então a reincidência é outra situação que pode acontecer. Então, nada caracteriza que isso tenha que ser obrigatoriamente dessa forma, tá? Existem aí causas que estão aí, ó, essas daqui no presente. Não tem nada a ver com o passado, mas o presente do hoje está determinando que a gente vivencie essas experiências agora. Né? A reincidência é mais uma causa. A inversão é uma das causas. A inversão entra como uma opção da razão do conflito entre o corpo e a mente. A educação, os traumas, a reincidência, a inversão, a curiosidade. A curiosidade. Às vezes a pessoa, ela não tem um apelo forte. Eu quero saber como é que é. Quer saber? Uai, como é que é isso? Eu vou experimentar para saber. É uma curiosidade. Então nada é determinante nesse sentido. Nada. Tá? Tem aí todos esses elementos que podem contribuir para essa dinâmica. E fora a inversão, que não é a única opção, existe todo um conjunto de síndromes que podem acontecer numa incidência maior ou menor dentro deste cenário, não é? E o certo é que, na verdade, nós estamos todos caminhando na direção da nossa educação sexual. O grande objetivo de tudo isso é o nosso processo de educação. Se nós estamos caminhando no processo educacional, nós estamos bem. Se, por exemplo, eu era promíscuo demais e agora eu reduzi esse meu grau de promiscuidade, poxa, que progresso que eu fiz. Que progresso. Se eu conseguir avançar de uma promiscuidade que eu vivia para ter uma relação com uma pessoa, que progresso extraordinário. Que grandeza. Que grandeza. E aí é que a gente vai se construindo, a gente vai passando por etapas. O importante é a gente não se desesperar, de dizer assim, eu sou uma pessoa horrível. Não, nós somos pessoas e temos os nossos conflitos, as nossas dificuldades.
Alguns de nós têm conflito na área da família, uns têm conflito com o filho, uns têm conflito com os pais, outros têm conflito com a profissão, outros têm conflito com a sua sexualidade, mas cada um de nós tem conflitos em áreas de... Todos nós estamos no mesmo barco. Nenhum de nós, na verdade, tem condição de apontar para ninguém na possibilidade de dizer que a pessoa é menor do que eu pelas opções que faz. Não, nós somos todos iguais. Na verdade, no grande cenário da vida, é como se todos nós fôssemos peças de um grande quebra-cabeça aonde nos faltasse um pedaço. Esse pedaço que nos falta, o outro tem. E no outro falta um pedaço que eu tenho. Cada um de nós é importante no processo de construção do outro. Então, se eu tenho algo que estou em melhores condições do que alguém, é razoável que a gente considere que outro alguém tem alguma coisa de melhor que eu não tenho. Que, puxa, fulano já venceu nessa área, mas eu não venci. Eu venci numa, mas ele venceu na outra. E é essa teia de relacionamento entre nós que permite que todos nós cresçamos. Aquilo que alguém já conseguiu, oferece para o outro alguém. O lar, a família, não é outra coisa senão isso. Um lugar onde todos nós somos elementos de um quebra-cabeça faltando um pedacinho e que o outro vem se encaixar para ajudar. Na hora em que eu aproveito essa oportunidade, digo, fulano tem algo a me oferecer. Qual é o pedaço que ele tem para completar o meu quadro? Que contribuição tem ele para dar na minha formação? Porque o outro tem, com certeza, algo muito precioso para me oferecer. Se eu souber fazer isso, eu vou sair da vida muito mais enriquecido. Agora, se eu for querer trabalhar a existência, julgando as coisas como se eu fosse detentor de todo o conhecimento, de todo o saber, de todas as coisas, e que não precisasse de ninguém, eu vou perder chances maravilhosas de crescer com as pessoas. E a gente vai se descartar dos outros. Descarta pai, descarta mãe, joga um no asilo, abandona esse, abandona... Sai jogando todo mundo para fora, na crença de que o outro não tem nada a me oferecer. Mas, na verdade, todos nós temos algo a oferecer uns aos outros. E aí que essas experiências que as outras pessoas vivenciam, e que é diferente das nossas, podem ser coisas que a gente até fica, mas não é possível. Mas ele tem valores que eu não tenho, com certeza. E aí eu posso aprender valores com o outro, ele aprende comigo, e todos nós, com um olhar sincero e franco, podemos fazer um grande processo de aprendizado recíproco. Nesse sentido, a gente relembra, não poderia deixar de lembrar, a passagem de Jesus, no capítulo 8 de João, que é o único evangelista que conta essa história, da chamada mulher adúltera, aquela que ia ser apedrejada. Entre todos aqueles que a circundavam, havia um que poderia julgá-la e poderia condená-la. Mas como você faz isso? Que absurdo! Você não tem seu marido. Mas ele não estabelece nenhuma crítica. Ele não faz nenhuma crítica a ela. Mas minha filha, francamente, ele a defende, não deixando que ninguém faça nada contra ela. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E aí nessa hora ele a protege, sem ser conivente, dizer assim, não, mas o erro dela é um erro que todo mundo aqui cometeu, não é um besta. Isso aí. E não faz nenhuma medida nesse sentido. Apenas diz que quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. E quando os homens se retiram, que ele fica sozinho com ela, ele dá uma lição a ela quando está só, dizendo, vai e não tornes a pecar, e não peques mais. Ele não diz, minha filha, isso não foi nada, vai em frente que está tudo certo. Não, vai, não peques mais. Quer dizer, eu te entendo e eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ter máscaras para eu gostar de você, porque isso é um grave problema. A gente quer gostar das pessoas pelas máscaras que elas apresentam. E a gente precisa aprender a aceitar as pessoas como elas são, sem precisar que as pessoas mostrem para nós uma face que elas não têm. Eu preciso aprender a gostar das pessoas como que elas têm. Porque todos nós temos uma área de luz e uma área de sombra. E nós também temos uma área de sombra e uma área de luz. Mas nós só mostramos a área iluminada para os outros e escondemos nossa área de sombra. Isso, na verdade, é um perigo, porque a gente passa a amar não a pessoa, mas a máscara que ela veste.
Para amar as pessoas é preciso aceitar as pessoas com todas as dificuldades que elas possuem, com os dramas, os conflitos, e saber que as pessoas são todos nós, carentes, frágeis, pequenos, tíbios. Há uma passagem narrada pelo irmão X no livro Boa Nova, na qual Pedro vai conversar com Jesus, questionando a perversidade do homem. E Jesus, respondendo a Pedro, diz o seguinte: que o Pedro não se aborrecesse com as pessoas, ele está indignado com a brutalidade, com tudo. E Jesus diz para Pedro assim: Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. A nossa perversidade é fruto da nossa fragilidade, no fundo. Nós somos mais frágeis do que somos perversos. São as nossas carências, as nossas dificuldades, as nossas lacunas que nos empurram em determinadas experiências. Mas não que a gente tenha que olhar as pessoas como, nossa, que monstro. Nós todos somos almas necessitadas de amor, de afeto, de amparo e de entendimento que somos todos irmãos, uns para ajudar os outros a encontrarmos o caminho verdadeiro que nos leva para a felicidade.